Vereador Dr. Gustavo. Mais uma vez, boa noite a todos. Pessoa do nosso presidente, boa noite, público presente. Gostaria de ressaltar a presença dos representantes do Executivo, Sérgio Coelho, secretário de Obras, Carol Meneghelli, secretário de Governo, e Ricardo Sacramento Rios, secretário ou controlador. Acertei o nome? É? Tá bom, então. Sejam bem-vindos e à disposição. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos colegas pela compreensão em questão da votação do projeto. Fico agradecido de ter tido todos os votos e ver que a gente está pensando igual num benefício para a nossa cidade. Obrigado mais uma vez à votação de todos. No segundo momento, eu gostaria de ressaltar os requerimentos que fiz. E o primeiro requerimento que eu gostaria de dizer é acerca de um processo ou de um certame licitatório para a contratação de vans e micro-ônibus. E, segundo informações das pessoas que me procuravam, houve algum contratempo, alguma coisa aconteceu, e eu gostaria de entender o que houve nessa licitação para poder emitir a minha opinião. Então, estou pedindo aqui que seja me encaminhada a cópia da ata em relação a essa licitação, para que eu possa entender aquilo que me fizeram de queixa, para eu poder emitir opinião. Então, eu gostaria que o meu requerimento fosse atendido e nos fosse enviado cópia. Um segundo requerimento que fiz fala sobre o cumprimento de duas leis que já foram votadas aqui, e aí eu quero fazer também coro com os colegas que disseram que muitas leis existem nessa casa e não são cumpridas. E a gente gostaria realmente de fiscalizar e cobrar do Executivo no sentido de que faça, para que a gente não tenha esses impasses, muitas vezes por falta da prestação do serviço adequadamente ou do cumprimento da lei da forma que ela foi feita. E o segundo ponto aqui é que essas leis, elas falam sobre uniforme escolar e material escolar. Alguns alunos do nosso município podem ser contemplados com uniforme escolar e com material didático ou material de uso no dia a dia. Alguns, vereador Pretinho, porque lá existe uma limitação em relação a poder financeiro. Então, dependendo de como for, o aluno pode obter ou não. E aí, o que eu peço é que seja afixado nas escolas essas leis e que seja dado conhecimento à nossa população que eles podem ser agraciados e podem ser contemplados por essa lei. E no terceiro ponto, Pretinho, eu sugiro que seja revisto e nos seja enviado um projeto de lei para que todas as crianças do nosso município, assim como é feito em outros municípios, recebam um uniforme e, talvez, o material didático ou o material escolar. Então, a gente já vê que existem outros municípios que caminham nesse sentido e que nós possamos também utilizar a verba do Fundeb, que é uma verba que pode ser utilizada nesse sentido, e todas as crianças, sem distinção de quem seja, obtenham o uniforme escolar e material. Então, só estou pedindo que a gente reveja, ou que o Executivo reveja, e que o que já existe seja fixado nos murais das escolas e que todas as famílias possam entender que eles têm esse direito e seja cumprido para eles. Um outro requerimento que fiz, e aí eu vou falar um pouco também sobre o que o Isaías falou e o que o nobre colega César Bassou falou, eu também fui procurado em relação ao serviço de transporte coletivo no nosso município. As empresas que estão prestando serviço no nosso município estão deixando a desejar no que diz respeito ao itinerário, no que diz respeito aos horários, no que diz respeito à quantidade de ônibus que são efetivamente disponibilizados para a população. E aí eu estou pedindo aqui que me seja encaminhado para a gente entender também como é que está sendo esse processo entre essas empresas e o Executivo, porque tem que ter uma normatização para isso acontecer. E o DR também que entre junto e nos ajude junto dessas empresas a que se faça cumprir o itinerário e os horários. Tem muita gente reclamando sobre horário de ônibus, sobre condição de ônibus, sobre quantitativo de ônibus. E eu já tinha feito, acredito que outros vereadores, se eu não estiver enganado, também já fizeram, lá em 2013, algo muito parecido com esse. E, infelizmente, as empresas continuam prestando um serviço não adequado. E a população é quem paga, principalmente no que diz respeito ao horário e quantitativo de ônibus. E aí, faço coro também e ratifico as palavras dos vereadores no que diz respeito. Votamos uma lei que vai beneficiar a população se o ônibus for até o nosso hospital, para que as pessoas não desçam aqui e tenham que ir andando até lá. Então, que também se cumpra e que essas empresas sejam notificadas a cumprir a lei que votamos aqui e fazer funcionar esse novo itinerário que foi proposto, salvo engano, pelo vereador César Bassou. Então, esse também é um outro requerimento que fiz. Outra coisa que eu gostaria de
de mencionar nessa noite é que eu queria dar uns parabéns a um professor chamado João Francisco de Assis Metri. Se eu tiver errado, perdão, mas eu quero deixar gravado aqui os meus parabéns. É um professor de geografia e fui procurado por 2 alunos, Matheus Ardizon e Ana Beatriz do Nascimento. Estudo no Colégio Scherre e lá ele está ensinando a essas crianças de 14 e 15 anos o que é política, qual é o trabalho de nós, vereadores, e criando já cidadãos ou ensinando cidadania para cidadãos de 14, 15 anos. Então é digno de nós parabenizarmos esse professor que está fazendo isso nessa matéria. Talvez geografia não tenha tanta ligação, mas ele se dispôs a ensinar cidadania àquelas crianças. Então eu fico muito feliz de ter recebido esses alunos, porque estão fazendo um projeto ou um trabalho no sentido de entender o papel de um executivo, de um legislativo, de um parlamentar. Então eu quero deixar gravado os parabéns ao professor, se eu não estiver enganado, João Francisco de Assis Metri. Outro elogio que eu gostaria de fazer, senhor presidente, agora é Vossa Excelência. Eu quero dizer da satisfação de, num segundo período legislativo, o senhor novamente está à frente como presidente da Câmara. Por que eu gostaria de dizer isso? Primeiro que nós estamos vendo, e agora já temos uma prova, de que o senhor realmente está vendo que nós temos um anseio e precisamos de uma estrutura e tem feito e vai lutar por isso. Já conversamos extraoficialmente no nosso gabinete sobre isso, tenho certeza que além das placas o senhor vai adquirir os novos microfones, como foi sugerido pelo nobre vereador Jorge Miranda, aquela questão do relógio regressivo para que a gente entenda e não precise do Edu ficar na campainha, a gente saiba o nosso tempo, a gente possa acompanhar como é feito em outras... Vereador, uma parte. Sim? Vossa Excelência falou do microfone, falou das plaquinhas, eu quero parabenizar o presidente aqui, mas quero fazer um lembrete aqui, que aqui está a Prefeitura Municipal. A gente está na Câmara. E, doutor Gustavo, desculpa, não estou chamando a atenção do presidente, mas gostaria que ele chamasse mais a atenção das pessoas que realmente trabalham aqui, para eles terem mais atenção no que estão fazendo. Porque quando saiu as carteirinhas, eu lembro que meu CPF também saiu errado. Então, a gente tem que estar mais vigilante. Não é culpa do presidente, mas a equipe tem que estar mais empenhada. Aproveitando a oportunidade que Vossa Excelência falou sobre as outras coisas, sobre o microfone. Obrigado pela parte. Podemos dizer que temos erro de digitação também na Câmara de Piúma, né? Mas, na verdade, o que eu gostaria também, senhor presidente, nesse elogio, é ter a certeza que até o final do ano teremos no nosso gabinete mais arquivos, mais mesas de suporte para os papéis, essa questão do microfone. Então, eu quero parabenizá-lo. Obrigado pela cópia do TAC, onde nós podemos ver no parágrafo 1º da cláusula 4ª que realmente o senhor tem que fazer o repasse da Câmara. Isso foi um compromisso feito há tempos atrás, quando foi adquirido. Então, toda sobra que tiver, que seja feito para que cumpra o TAC. E se pudermos utilizar todas as verbas nesse sentido de estruturação, conto com Vossa Excelência, tem que posso contar. E, por último, gostaria de parabenizá-lo, que era o objetivo principal, sobre o site da Câmara. Parabéns, presidente. Nunca tivemos, pela primeira vez o site já está no ar. Mesmo quando não tínhamos um site, quero agradecer ao procurador dessa casa, Oswaldo, que alimentava um blog, e ali nós podemos ver, presidente, transparência, que é uma palavra de ordem que o senhor tem seguido. Tanto é que as suas contas foram aprovadas, o senhor mesmo mostrou, com transparência, sem problema nenhum. Quem dera o nosso executivo tivesse alguém como o senhor à frente, para que também fizesse transparência no executivo, porque essa Câmara sim é transparente. Se você acessar o nosso site, está lá valores, gastos, valores pagos, salário, tudo que tem que ser de acordo com a Lei de Transparência Federal. Quem dera tivéssemos a mesma transparência no Poder Executivo, mas quero deixar aqui o exemplo que Vossa Excelência tem dado nessa Câmara, que seja seguido e que nós possamos ver a transparência assim como o senhor tem se mostrado transparente. E para finalizar, eu gostaria de apenas ratificar a leitura que o doutor Oswaldo fez, e aí eu queria dizer e me dirigir aos nobres colegas vereadores. A nossa igreja, Igreja Batista, no município de Piúma, vai receber a 99ª Assembleia Anual de Convenções Batista. A doutrina batista, ela tem uma convenção que rege essa doutrina, e graças à escolha deles, vai ser em Piúma esse evento. Então, aqui nós temos 2 convites, e está aí no envelope que cada um recebeu, que no dia 17 de março, às 13h30, 1h30 da tarde, todos os vereadores estão convocados, assim como o prefeito, vice-prefeito e secretários, porque a Assembleia da Convenção vai estar lá
fazendo uma entrega simbólica de Bíblia, fazendo uma oração por todas as autoridades do município. O prefeito já concordou e já está marcado no dia 17 de março, às 13h30, convido e reforço o convite a todos nós, estejamos juntos lá. E também quero convidar todos a estar presente no evento que vai do dia 20 a 22, no próximo final de semana, de sexta a domingo, é aberto ao público. Se quiserem participar da convenção da Igreja Batista do Estado do Espírito Santo, são todos convidados. Então aqui está só a ratificação do convite que está entregue no envelope a cada um de vocês. No mais, quero agradecer a presença de todos, desejar uma boa noite, Deus abençoe cada um de vocês.